Uma coisa que temos que admitir, é que FNAF 2 é um jogo que muita gente gosta. E uma coisa nova que o FNAF 2 trouxe para a história foi os Toy Animatronics. Como o nome já diz, a versão Toy, ou a versão brinquedo dos Animatronics. E por mais que eles sejam animatronics bem simples, eles são bastante interessantes e muito importantes para a história de FNAF. Então no vídeo de hoje, eu trago, explicando os Toy Animatronics. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar, porque isso ajuda bastante. Se você já fez isso, vamos ao vídeo. Bom, antes de tudo temos que recapitular o episódio que aconteceu lá em 1985. Que no caso é o Missing The Incident, que aconteceu lá na primeira Fred Fazbear Pizza, que foi inaugurada em 83. No dia 26 de julho de 1985, o William Afton veste o traje de Spring Bonnie e acaba matando as 5 crianças. O William esconde os corpos delas nos animatronics e depois começa uma investigação policial. O William chega a ser preso porque ele foi visto andando naquele local à noite, porém devido ao fato dele ser o dono daquele local e somando o fato dos corpos nunca serem encontrados, o William acaba sendo liberado, porém esse incidente acaba arruinando a reputação da Fred Fazbear Pizza. Fazendo que no ano de 1985 a primeira Fred Fazbear Pizza ser fechada. Porém nada estava perdido, pois os novos donos da Fazbear tinham uma ideia. Essa ideia era abrir um local melhor e muito mais seguro do que o local anterior. Então eles começam os preparativos para poder reinaugurar uma nova Fred Fazbear Pizza. Eles pegam os animatronics antigos, no caso os Wizards, e levam para esse local novo. Inclusive o Fredbear estava no meio. A ideia era para ser a atração antiga, porém com a adição de Puppet, GG e Balloon Boy. Mas antes de continuar com a história, vamos voltar ali para o ano de 1983, pois eu tenho uma coisa importante para falar sobre Puppet. Puppet foi criada por Henry com a intenção de proteger a sua filha, Charlotte. Porém um dia ela fica do lado de fora da Fazbear Family Diner, e Puppet por acidente fica presa dentro da caixa de música. E aí, como o William tinha inveja do Henry, ele decide se vingar matando a Charlotte. Puppet consegue sair da caixa e vai atrás de Charlotte, porém a chuva começa a destruir ela. Quando encontra Charlotte, Puppet abraça ela e a alma dela entra no animatronic. E muitas pessoas teorizam que as lágrimas da Puppet surgiram a partir desse momento. E logo depois de 85, o ano do MCI, Puppet foi responsável por colocar as almas das crianças dentro dos animatronics. E agora vamos falar sobre uma teoria importante que envolve o Balloon Boy. Existe uma teoria que diz que o Balloon Boy já existia ali em 83. Uma vez o Scott disse que o Nightmare Balloon Boy ele é canônico, ele não é só uma skin de Halloween. Só que para o Nightmare Balloon Boy existir, o próprio Balloon Boy já devia existir ali em 1983. Alguns falam que o mesmo vale para GG, mas lembrando, isso é apenas uma teoria, e o que vale mesmo é a informação. Deixando isso claro, agora sim podemos prosseguir com a história. Eles pegaram os Wizards e tentaram atualizar eles com uma tecnologia recente, porém nessa época eles estavam muito destruídos, e eles não serviam para colocar uma tecnologia nova, porque eles eram muito antigos. Então, para contornar esse problema, a Fazbear decide substituir os Wizards e criar novos animatronics. Então, se baseando nos brinquedos dos Wizards que existiam lá em 83, nasce Toy Bonnie, Toy Chica e Toy Fred. E é assim que os Toy Animatronics são criados na história de FNAF. Já o Foxy, o visual dele foi feito inspirado numa raposa branca, e ele ganhou o nome de Funtime Foxy, e que futuramente ele serviria de inspiração para a criação do próprio Funtime Foxy, lá em Sister Location. Vale lembrar que esse nome de Funtime Foxy foi confirmado na pelúcia do FNAF World, e no teaser do FNAF 2. Fora que os Toy Animatronics também tinham um sistema de reconhecimento facial e eles eram catalogados em um banco de dados criminosos.
Ou seja, se algum criminoso invadisse a pizzaria, eles iriam identificar e chamar as autoridades, e não atacar a pessoa como muitos pensam. Fora que eles não ficavam apenas no palco, eles poderiam sair e ficar circulando pela pizzaria. E eles ainda utilizaram algumas peças dos Witheredes para fazer alguns reparos nos toy. A Fazbear fez tudo isso pensando na segurança do local, para ser um local muito mais seguro do que o anterior. Uma outra coisa importante que eu tenho que falar é que a Fazbear nomeou o Phone Guy como porta-voz daquela pizzaria. Ou seja, qualquer problema você tinha que avisar o Phone Guy para ele avisar a Fazbear. Estava tudo perfeito. A Fazbear tinha um local muito melhor do que o anterior, e novos animatronics como atração principal. Estava tudo perfeito. Se não fosse o William Afton querendo ficar perto dos animatronics, o William vai até essa pizzaria e consegue a vaga de guarda noturno. Porém ele se apresenta com o nome falso de Dave Miller. Afinal, por mais que o William tenha sido liberado pela polícia ali em 85, William Afton ainda era um suspeito pelo que aconteceu com as crianças. Mas agora, com acesso livre à nova pizzaria, o William não perde tempo, e veste o traje do Fredbear e mata mais outras 5 crianças. Mas dessa vez ele deixa os corpos nos pontos cegos das câmeras, porém ele deixa mais ou menos perto dos animatronics. Porque ele queria fazer um teste. Será que a alma poderia entrar dentro do animatronic mesmo com o corpo estando longe? Vale lembrar que o William Afton, meio maluco da cabeça, ficou pensando que talvez o que ele fez em 85 poderia ter dado certo. Por isso que o William fez isso de novo ali em 87, para testar essa nova possibilidade. Só que no meio daquilo tudo, Puppet, que já tinha a alma de Charlotte, tentou impedir o William. Puppet liga o Withered de Fred e vai guiando ele até onde o William estava. Porém não dá certo, o William acaba desligando o Withered de Fred. E aí depois as almas daquelas 5 novas crianças entram no Funtime Foxy, Toy Fred, Toy Bonnie, Toy Chica e Balloon Boy. Vale lembrar que as almas dos Toy nunca tiveram seus nomes revelados. Pelo fato das almas dos Toy serem almas secundárias para a história. Mas agora vocês me perguntam: mas e a JJ? Ela também tem uma alma? Isso não se sabe ao certo. Provavelmente a JJ tem agonia. Afinal, nem sempre um objeto precisa ter alma para ser assombrado, e nesse caso é com a ajuda da agonia. E isso explica a JJ, os Papers, Pause e os Endos andarem sem terem uma alma. Lembrando que os Shadows também são seres de agonia. Bom, depois disso o William começa a trabalhar como guarda noturno, passando as noites naquele local. Só que o William percebe que os animatronics estão agindo de uma maneira bem bizarra, como se eles se ativassem sozinhos e quisessem entrar dentro do seu escritório. William acaba avisando o Phone Guy sobre aquilo e a Fazbear muda o William para o turno da manhã. Lembrando que ninguém sabia que ele era o William, porque ele estava usando o nome falso de Dave Miller. Bom, com o William na parte da manhã, a Fazbear começa a procurar um novo guarda noturno. E aí é quando eles contrataram um tal de Jeremy, e é aí que você começa a passar as noites no FNAF 2 normal mesmo. Bom, agora falando sobre as noites em sequência, começando com a primeira noite. Nessa noite o Phone Guy fala com o Jeremy explicando algumas coisas sobre aquela pizzaria e os animatronics. Ele relata o que aconteceu com o guarda anterior que foi transferido para o turno da manhã, que no caso é o William se passando por Dave Miller. Ele também fala que os técnicos não têm uma explicação do porquê que os animatronics se ativavam à noite. Eles acham que é porque eles não têm o modo noturno configurado. Ele também explica que os Toy têm o que parece ser um defeito no sistema de reconhecimento facial deles, onde eles podem acabar vendo você como um endoesqueleto sem fantasia. Mas só lembrando que o motivo disso era por causa das almas das crianças que possuíam os Toy. E aí, para resolver esse problema, a Fazbear coloca uma caixinha de música para você ficar rebobinando para acalmar a Puppet. Afinal, por mais que Charlotte, já possuindo o Puppet, tenha plena consciência de tudo, quando o animatronic está escutando a Music Box, o animatronic está dormindo e Charlotte não consegue ter o controle. E eles também te dão uma máscara de Fred Fazbear. Assim você iria enganar eles, fazendo eles pensarem que você é um animatronic, e não um endoesqueleto sem fantasia.
Essa foi a solução mais barata que a Fazbear achou, e você tinha que se virar com os animatronics te atacando. Agora pulando para a terceira noite, é quando o Phone Guy explica o que aconteceu com o Funtime Fox. Ele ficava na Kids Cover e era o animatronic favorito das crianças, porém elas sempre deixavam ele todo bagunçado. Até que chegou um momento que os funcionários ficaram cansados de ficar arrumando aquilo toda hora. Então eles deixaram aquilo de lado e começaram a chamar aquela coisa de Mango. E é assim que a Mango é introduzida na história de FNAF. Nessa noite o Phone Guy também fala de alguns boatos que estão rolando sobre a pizzaria. Mas o Phone Guy fala para o Jeremy não ficar preocupado, pois são apenas rumores e especulações mesmo. Ele até mesmo pergunta para o guarda da manhã se estava tudo bem, mas é óbvio que o William Afton iria mentir falando que estava tudo bem, e que não havia nenhum problema. Agora na noite 4 é quando as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. O Phone Guy fala que parece que tá rolando uma investigação policial, e que por precaução teriam que fechar as portas por alguns dias. E era óbvio que qualquer coisa que estivesse envolvendo a pizzaria, a Fazbear tava negando tudo. O Phone Guy também falou outra coisa importante nessa noite, que é para você ter cuidado com os animatronics. Ele fala que os animatronics estão agindo de uma forma muito agressiva com a equipe, e até mesmo com outros funcionários. Mas com as crianças eles interagiam normalmente, o problema é que com os adultos eles ficavam apenas encarando. Os técnicos acham que alguém mexeu no sistema de reconhecimento facial deles, deixando eles mais agressivos. Mas como eu já expliquei, isso estava acontecendo por causa das almas que possuíam os toy. Eles interagiam normal com as crianças por causa da programação do animatronic, que é ficar brincando com a criança. Porém as almas têm raiva dos adultos, pois as almas se lembram que foi um adulto fantasiado que matou elas. Por isso que quando eles veem um adulto eles ficam apenas encarando, ou até mesmo são agressivos. E agora chegando na quinta noite, é quando o negócio já tá pegando fogo. O Phone Guy fala que o local está todo fechado, e a polícia está desconfiando de algum antigo funcionário. E esse antigo funcionário era justamente William, se passando por Dave Miller. E para não ser pego pela polícia ele decide ir embora daquela pizzaria. E aí o Phone Guy fala que depois que tudo se acalmasse o Jeremy iria ficar no turno da manhã, afinal agora essa vaga estava livre. O problema é que eles não teriam ninguém para ser o guarda noturno, por isso que eles estavam tentando entrar em contato com o dono original da Fred's Family Diner, que no caso era o Henry. Mas vale lembrar que nessa época o Henry já estava desaparecido há muito tempo. O Jeremy consegue terminar sua semana de trabalho, e então ele vai para a noite seguinte, no caso na sexta noite, para fazer um horário extra. Só que o Phone Guy fica confuso, e pergunta o que o Jeremy estava fazendo ali pois o local foi fechado pelo menos por um tempo. O Phone Guy também fala que alguma pessoa usou uma das fantasias amarelas, e que agora os animatronics não estavam agindo mais corretamente. O Phone Guy pede pro Jeremy vir trabalhar no outro dia na parte da manhã, porque iria haver uma festa de aniversário, e era para o Jeremy ficar tomando conta das coisas. Depois que o local fosse reaberto, o Jeremy iria ficar no turno da manhã, e o Phone Guy iria ficar no turno da noite, para ver se eles conseguiam deixar a pizzaria aberta, porque justamente alguns pais já pagaram pelas festas de aniversário. Mas bom, o Jeremy termina sua noite, e quando ele chega em casa ele vê um jornal. Esse jornal fala que depois de algumas semanas abertas a nova Fred Fazbear Pizza iria ser fechada. Os animatronics seriam desmontados, muito provavelmente por mau funcionamento. E futuramente eles iriam pegar os originais, no caso os Withereds, e abrir um local menor. Esse local futuramente seria a pizzaria do FNAF 1. Mas bom, o Jeremy vai trabalhar no outro dia na parte da manhã para ficar tomando conta do local enquanto o aniversário está acontecendo. Porém é nesse dia que aconteceu a mordida de 1987. Ninguém sabe certamente quem deu essa mordida, muitos acusam a Mango, mas ninguém sabe se foi realmente ela.
Mas acontece que o animatronic não só mordeu, ele arrancou o lóbulo frontal do Jeremy. Mas aparentemente ele conseguiu sobreviver, devido a esse diálogo do Phone Guy lá no primeiro FNAF. Eles também costumavam andar por aí durante o dia, mas aí teve a mordida de 87 e... É impressionante como o corpo humano pode viver sem o lóbulo frontal, sabe? A festa de aniversário acaba, porém depois desse incidente a Fazbear cria uma nova regra para as pizzarias, onde os animatronics não poderiam mais sair do palco, e também não podiam mais ficar circulando entre as pessoas. E agora uma das últimas coisas que acontecem no FNAF 2, é a noite 7. Que no caso é a Custom Night, onde tá todo mundo no level máximo de dificuldade deles. Porém dessa vez o guarda noturno é um tal de Fritz Smith. Acontece que esse guarda mexeu nos animatronics e um mau cheiro fica nele, fazendo ele ser demitido no seu primeiro dia por mexer nos animatronics, e por causa de odor. E agora para finalizar, depois de algumas semanas aberta a nova Fred Fazbear Pizza é finalmente fechada.